Olá, meus alunos de terceiro ano, estamos de volta. Bom, vamos dar uma relembrada do que nós já vimos até agora. Nós aprendemos como encontrar a equação reduzida de uma circunferência, e que por meio dela nós encontramos a equação geral, certo? Também aprendemos como identificar o centro e o raio da equação geral por meio da análise dos coeficientes. E hoje vamos fazer a mesma coisa, porém, com o que nós chamamos de completar quadrados, certo? E também vamos aprender hoje sobre a posição relativa entre um ponto e uma circunferência. Então, vamos lá. Bom, eu trouxe aqui esse exemplo dessa equação geral, certo? De uma circunferência. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos partir dela utilizando o completar quadrados, que nós vamos aprender agora como fazer, para chegar na equação reduzida. Então, vamos lá. O primeiro passo é o seguinte: juntar os termos semelhantes. Como assim? Vou juntar x com x e y com y. E ainda, o termo independente, que é o termo que anda sozinho, que nesse caso é menos 4, temos que passar ele para o outro lado. Então, vai ficar assim, certo? Agora, nós temos que adicionar dois números. Como assim? Nós temos que adicionar um número próximo aos valores de x e outro número próximo aos valores de y. Bom, eu deixei aqui o espaço em branco, certo? Que é onde nós vamos colocar esses números. Se vocês perceberem bem, esses valores de x e de y formam o quê? Uma expansão de um produto notável, certo? E vamos relembrar aqui o produto notável negativo. Como é que a gente calcula? Então, fica com quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, se a gente observar, certo? Quem é esse valor que está faltando aqui? É justamente esse terceiro ao quadrado, certo? É o quadrado do segundo. Do mesmo jeito aqui no y, certo? Então, como é que nós vamos encontrar esse valor, que é o a ao quadrado? Para encontrar o quadrado, primeiro precisamos saber quem é o a. E se a gente ainda analisar bem, podemos perceber que esse daqui, ó, menos 2xa, certo? É a mesma coisa desse aqui, certo? Que é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Para a gente achar o segundo, que nesse caso é o a, que aqui nós queremos descobrir, basta a gente pegar esse valor aqui e dividir por quanto? Por 2, ó. Por esse 2 que tem aqui, certo? Digamos que seja o 2 da fórmula, ok? Então, menos 2 dividido para 2 dá 1. 1 é o valor de a. Então, 1 ao quadrado dá 1. Então, aqui, nesse espaço vazio, vai ficar 1. Do mesmo jeito, fazemos com o y. 4 dividido para 2 dá 2. 2 ao quadrado é 4, certo? Então, vai ficar assim. Já coloquei aqui, com mais o 1 e mais o 4, certo? Bom, o próximo passo é o seguinte: balancear a igualdade. Porque é o seguinte, como nós adicionamos dois números de um lado, também precisamos adicionar esses mesmos números do outro lado. É como se fosse uma balança. Uma igualdade é como se fosse uma balança. Um lado tem que estar igual ao outro, certo? Bom, então, somando o 4 que já tinha com 1 e o 4, fica igual a 9. Agora, nós vamos descobrir quem são esses produtos notáveis, certo? Bom, nós sabemos que o produto notável fica com um x e alguma coisinha ao quadrado, certo? Ou se for com y, o y com alguma coisa ao quadrado. E aqui, essa expressão aqui, se vocês perceberem bem, está representando o quê? A equação reduzida de uma circunferência. Porque aqui, ó, igual ao raio ao quadrado, certo? Então, quem vai ser esses valores aqui que está faltando? Aqui é quem? É o valor de a e aqui é o valor de b. Então, quem é o valor de a aqui, certo? Quem é? Vamos lembrar que basta a gente fazer menos 2 dividido para 2, certo? Que deu menos 1. Então, o valor de a é menos 1. E quem é o valor de b? É 4 dividido para 2, que é 2, certo? Então, essa daqui fica a equação reduzida, certo? Então, essa equação, através dessa equação geral aqui, nós encontramos essa equação reduzida por meio de completar quadrados, certo? E assim, completar quadrados é treino. Ele é bem simples, basta a gente ficar treinando, que é bem mais fácil do que a gente fazer por meio dos coeficientes. Bom,
Agora, vamos aprender sobre posição relativa entre ponto e circunferência. Nós temos 3 formas: externa, interna e pertencente à circunferência. Bom, eu trouxe aqui essas 3 figuras, certo? A forma, para que a gente entenda, a forma ilustrativa de posição entre ponto e circunferência. Essa imagem amarela aqui, nós temos o centro C e o ponto P, certo? Nós vamos fazer análise em relação ao ponto P. Então, o ponto P está dentro da circunferência, ou seja, ele é interno à circunferência. Nessa segunda imagem, o ponto P, se vocês perceberem, ele está sobre a borda desse círculo. E o que é a borda de um círculo? É a circunferência. Então, se o ponto P está sobre a circunferência, é porque ele pertence à circunferência. E, por fim, temos o ponto P fora da circunferência, ou seja, ele é externo à circunferência. Agora, vamos fazer análise algébrica, certo? Como que a gente descobre se é aquele ponto ele externo, interno ou pertencente de forma algébrica? Bom, como eu já falei, quando o ponto P está fora da circunferência, é porque ele é externo. E aí nós podemos perceber o seguinte, que a distância desse centro aqui, o centro C, até o ponto P é maior do que o raio, certo? Porque o raio vem até aqui, certo? Até esse pontinho aqui, o raio vai ser aqui. Então, a distância entre eles é maior do que o raio. Então, nós podemos fazer a análise da seguinte maneira. A gente pega a equação reduzida, certo? E a diferença vai ser o seguinte, no sinal, que o que era igualdade agora vai ser maior, certo? Então, vamos fazer a análise com o sinal de maior, certo? Com a desigualdade maior. Quem é XP? XP e YP é o par ordenado desse ponto P que nós vamos estudar, certo? O A e o B são os valores do centro, ok? E R é o raio. Bom, no ponto interno da circunferência, nós vamos analisar da mesma forma, usando a equação reduzida. Porém, agora, com a desigualdade menor. Por quê? Se a gente perceber aqui, na figura, a distância de C até P é menor do que o raio, certo? Então, a gente faz a mesma fórmula, só que agora usando a desigualdade menor. E, por fim, quando ele pertence à circunferência, ou seja, a distância do centro até esse meu ponto é justamente igual ao raio. Então, a gente calcula com o sinal de igualdade, a equação reduzida, certo? Agora, vamos para um exemplo prático, tá? Diz o seguinte, vamos verificar a posição desses 3 pontos, ponto P, Q e R, em relação à circunferência dessa equação aqui. Essa equação é uma equação o quê? É uma equação geral, certo? Então, primeiro, nós temos que descobrir a equação reduzida. Então, como é que nós vamos fazer? Então, vamos transformar essa equação geral, que também chamamos de equação normal, para a reduzida. Bom, o primeiro passo, certo? É juntar os termos, como eu falei, x com x, y com y, e o termo independente, que é 13, passa para o outro lado, menos 3. Agora, vamos encontrar aquele terceiro número, certo? Vamos adicionar um número a x e outro também a y. Nós vamos fazer como? A gente faz 2 dividido para 2, que é 1, certo? E a gente faz 8 dividido para 2, que é 4, certo? 1 ao quadrado é 1, certo? Fica aqui. E 4 ao quadrado, 16. Só que nós temos que balancear. Então, a gente adiciona o 1 que nós adicionamos aqui e o 16 que nós adicionamos aqui, também temos que adicionar do outro lado. Ok? Então, a equação reduzida fica assim. X mais 1 por quê? Mais 1 é o valor de A, certo? Quem é A? É 2 dividido para 2, que é 1. E quem é o valor de B aqui? Por que é 4? Porque é 8 dividido para 2, que é 4. Certo? E aqui resulta em 4. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos substituir esses pontos, o par ordenado.
P, ou seja, no lugar de x, vamos colocar 0. No lugar de y, vamos colocar 0. Aí nós vamos encontrar, ver se vai ser uma igualdade ou uma desigualdade, seja maior ou menor, certo? E vamos fazer do mesmo jeito, tanto com Q e também com R, certo? Então, aqui está. Nós substituímos, certo? O ponto P. Quando a gente substitui, nós encontramos que 0 mais 1 dá 1, né? 1 ao quadrado é 1. 0 mais 4, 4. 4 ao quadrado, 16. Então, 17 igual a 4. Então, nós sabemos que 17 é maior do que 4. Ou seja, esse ponto aqui, 0, 0, ele é externo à circunferência. Ele vai estar fora da circunferência. E o ponto Q? Quando a gente substitui 1 no lugar de x, certo? E menos 4 no lugar de y, nós encontramos que, 2 vai ficar assim. 2 ao quadrado é 4. 0 ao quadrado é 0, né? 4 é igual a 4. Ou seja, Q pertence à circunferência, certo? Que vai estar na borda do nosso círculo. E, por fim, o ponto R. Quando a gente substitui, nós encontramos essa desigualdade aqui. 2 menor do que 4, certo? Ou seja, esse ponto R, ele é interno à circunferência, certo? Bom, então vamos finalizar por aqui esse conteúdo, certo? Façam atividade. E quero encerrar o vídeo dando umas dicas para vocês, certo? Dicas de como estudar matemática. São 5 pontos que são, assim, muito importantes, que eu considero muito importante, não só no estudo de matemática, assim, na escola, mas sim, principalmente para Enem, SSA, certo? Bom, a primeira dica é o seguinte, concentração. Procure sempre um lugar que esteja livre de barulho, certo? Para que você consiga realmente se concentrar aos estudos de matemática. Segundo, horário fixo para estudar, certo? É muito importante você ter mesmo essa rotina, ter sempre aquele dia e aquele horário para estudar matemática. Terceiro, estude a teoria. Então, não só resolva as questões, estude antes também a teoria, certo? Quarto, tire suas dúvidas. Sempre sane qualquer dúvida que vocês tiverem. Seja perguntando a mim, ou se vocês quiserem procurar algum outro vídeo aula no YouTube, certo? Nunca deixem passar alguma dúvida. E, por fim, muito treino. Então, resolvam o máximo de questões que vocês conseguirem, que vocês puderem, certo? Quanto mais problemas a gente resolve, mais a gente fica craque em matemática. E vamos encerrar por aqui, certo?